Oi pessoal, sou Janaína Salvador, da Síndicos do Brasil. Se você está pensando em comprar um imóvel, você agora vai ouvir algumas verdades para salvar o seu patrimônio e evitar algumas frustrações na sua vida. E também com o Dr. Andrigo para ensinar toda a questão jurídica para você não se arrepender ao comprar um imóvel. Assiste aqui, vem conosco que você vai ouvir todas as verdades para comprar seu imóvel. Então, pessoal, para essa conversa que é muito necessária e vai ser bem elucidativa, chamamos dois profissionais. Laura Mitteri, engenheira civil, engenheira do trabalho, especialista em manutenção predial. Ágada e Pipelore. Pipelore, exatamente. Dois sistemas, um de gestão de manutenção, um de gestão comercial e operacional de gestão de relatórios. Já a gente vai saber o que significa tudo isso. E chamamos também aqui para um bate-papo muito legal o Alexandre Bali, que é corretor de imóveis já há 16 anos no mercado, já vendeu mais de 300 apartamentos. Poxa, é apartamento, hein? Eu creio que tem um pouquinho de experiência. Dá para a gente levar um bate-papo aqui para saber o que fazer, quais as medidas, quais as preocupações para quem quer adquirir um imóvel. Agora, nessa hora, vamos pensar sobre isso, vamos falar sobre isso. E você que está pensando em comprar um imóvel em condomínio, presta bem na dica que nós vamos deixar aqui para vocês. Nas dicas, que vão ser muitas dicas. Laura, quer fazer uma abertura, falar um pouquinho da Pipelore, da Laura? Exatamente. Então, eu sou engenheira civil há mais de 10 anos. Eu sou especialista em segurança no trabalho, mas quando eu me mudei para Florianópolis, em 2018, eu comecei a trabalhar com condomínios. Então, eu ia nos condomínios, começava a fazer a parte de orçamentação para empresas que faziam reformas. E aí eu comecei a enxergar que existia uma demanda ali, uma falta, um gap no mercado da organização da gestão documental dos condomínios, da manutenção especificamente. E aí eu comecei a desenhar uma solução para resolver esse problema. E aí, hoje o sistema é o Pipelore, o sistema de gestão de manutenção, onde a gente faz toda a parte de organização das manutenções dos prédios e a parte da gestão documental também dessas manutenções, tanto as obrigatórias, que são as que o síndico tem que fazer para garantir a garantia, tanto as rotineiras, que a gente tem com as equipes locais do condomínio. Então, esse é o meu trabalho que eu venho desenvolvendo aí nos últimos anos, que é essa parte de cuidar do prédio, de gerir, fazer a gestão da manutenção de acordo com as normas da BNT, né? Principalmente a 5674, que é a norma que rege a gestão da manutenção. E uma coisa, Laura, que seria interessante até para o pessoal conhecer, que o sistema que tu utiliza, que tu comercializa, que é o Pipelore, ele também pode ser feito por um engenheiro. Uhum. Tu também fazes esse sistema, né? Específico para aquela edificação, né? Isso, eu sempre falo que plano de manutenção tem que ser personalizado. Então, assim, não adianta você... Isso é muito comum em manual de uso e operação, quando a gente quer um dos pontos que a gente vai abordar aqui quando vai comprar, né? Que o comprador de um imóvel, de um apartamento, ele recebe ali o manual de como cuidar do condomínio dele. É comum você pegar um Ctrl+C, Ctrl+V, aonde tem, por exemplo, uma bomba de incêndio, fazer a manutenção da bomba de incêndio. Se chegar lá, é por gravidade. Então, não tem a bomba de incêndio. Então, essa não personalização, ela é comum na documentação do condomínio. E eu sempre vou bater nessa tecla que o plano de manutenção ele tem que ser personalizado, ou seja, ele parte ali do levantamento dos ativos que tem no prédio. E depois, ele parte também da parte de ser execuível. Como que a gente ajusta essas atividades para a realidade físico-financeira, o cronograma físico-financeiro do condomínio. Mas tudo isso nós vamos saber mais detalhado daqui a pouco, né, Laura? Exatamente. Vamos entrar bem nesse assunto, porque esse é um assunto muito importante. E aqui nós estamos com o grande Alexandre Bali, mais de 300 imóveis vendidos em 16 anos, então ele tem um grande conhecimento do mercado, principalmente Florianópolis, Alexandre? Florianópolis e Grande Florianópolis, né? Eu cheguei em Floripa em 2009, né? Abracei essa cidade, eu acho que hoje até perdi a conta do número de empreendimentos e condomínios que eu conheço, né? E eu acho assim, né? O imóvel, se a gente parar para pensar, é o maior bem de valor agregado que a gente compra na nossa vida, né? Tem gente que troca 2, 3, 4 vezes de apartamento durante a vida, mas tem gente que compra o único imóvel da vida.
E isso tem que ser tratado com muita seriedade, tem que ser tratado assim com muito compromisso, né? Para que nada dê errado, né? Que isso, eu sempre digo assim, eu quero ver o meu cliente feliz e nunca com dor de cabeça, né? Então, estamos aqui para ajudar aí nessa escolha do imóvel, né? Creio que a minha experiência agregue um pouquinho aí. Então, pessoal, acho que agora a gente, já conhecendo os nossos convidados aqui, vamos agora para as dicas preciosas, porque comprar um imóvel tem que ser de uma forma muito responsável, porque, como disse o nosso Alexandre aqui, grande Bali, vou te chamar de Bali. Pode ser, com Bali, licença, Bali, todo mundo conhece como Bali. Famoso, bem famoso nas redes sociais, pode seguir lá. @Alexandre Bali. Depois a gente coloca nas descrições, né, produtor? Então, comprando imóveis em condomínio, como evitar desilusões? Vamos agora ao nosso bate-papo aqui com algumas perguntinhas que a gente já criou aqui atrás, né? Quem são essas pessoas? Quem são os nossos compradores? Alexandre Bali, como está o perfil dos compradores de imóveis em condomínios na Grande Florianópolis hoje? Olha, Florianópolis é uma cidade assim que cada vez mais, né, ela se caracteriza por ser uma metrópole, assim, eu diria até internacional, tá? A gente está vendendo para pessoas que vêm do exterior, para pessoas que vêm de outros estados do Brasil e muita gente do interior de Santa Catarina vindo para a capital. Tá? Então, hoje, assim, não tem uma predominância, mas a tendência é que Florianópolis, assim, desponta, né, como uma cidade em todos os aspectos, né, de turismo, de qualidade de vida, de opção de emprego, está atraindo muita gente para Florianópolis, né? E essas pessoas vêm para morar. No início, entram pela porta do aluguel, né? Depois, mais tarde, a gente vai ver que a maior demanda de compra de apartamento é quem quer sair do aluguel. Então, é um perfil bem variado. Muito investidor, né? Muito investidor também, porque o que está acontecendo assim, ó, o Airbnb, os short stage, são esses aluguéis de temporada, né? Então, Florianópolis, assim, está atraindo muito eventos da área de tecnologia, está atraindo muito eventos para a cidade, e essas pessoas vêm e usam esses imóveis, né, de maneira temporária. E aí surge a porta aí onde o investidor aporta, né? E a demanda maior que a oferta, a valorização é alta, né? Como é que está a questão do preço da valorização? Então, eu sempre digo assim, ó, Florianópolis é um ponto fora da curva, tá? Mas também vamos entender assim, ó, não são todos os imóveis que valorizam, né? O cara, eu comprei... Não são todos os imóveis que valorizam. Mas Florianópolis, como eu estava dizendo, é um ponto fora da curva, né? Porque tem uma demanda externa muito grande. E é uma ilha, né? É uma ilha e a escassez de terrenos cada vez é maior. Onde a escassez de terreno é cada vez maior, os preços vão aumentar, né? Aqui a Síndicos do Brasil, ela atua também na Grande Florianópolis. E o que a gente observa é que, às vezes, acontece de uma pessoa que vem investir, que vai investir em Florianópolis, nem conhece a cidade e compra um apartamento no continente, no interior do continente, né? Achando que está comprando uma praia valorizada. Então, ela se frustra com isso. Não conhece onde está investindo. Isso acontece muito com... Eu diria assim, ó, o continente hoje, o bairro aqui estreito, né, que representa o continente, é um bairro também muito valorizado. E São José e Palhoça, que são nossos vizinhos, né, que aqui eu digo assim, ó, a fronteira entre um vizinho, entre um município e outro é uma rua. Do lado mora um florinapolitano, do outro lado mora um josefense, né? Então, agora saiu recentemente a linha que faz lá o contorno viário, e entre a 101 e o contorno viário está tendo os lançamentos imobiliários. Isso aí é muito interessante para quem quer morar, são lançamentos com preços bem atrativos, né? Então, quem mora na região, antes a gente tinha a BR-101 como limitador, agora é o contorno viário que é o limitador. E é uma área ali de grandes empresas, né? Grandes empresas. Bem né? Tu falou muito do short stay, eu acho que Florianópolis, antes do Airbnb, já tinha essa característica nas praias também. Então, acho que a gente sempre teve essas características de ter o short stay.
Então, isso também é uma característica bem levada em consideração desde os anos 90. A gente recebe muito turista, né? Para temporada, alta temporada. Quais são as principais preocupações que um futuro proprietário de um imóvel em condomínio precisa ter? Na sua visão, Laura. Tá, vamos lá. O que a pessoa precisa se preocupar? Eu acho que, assim, primeira coisa é você analisar as áreas comuns, porque quando o proprietário vai comprar, e aí o Alexandre pode confirmar, eu acho que ele olha muito para o apartamento, a planta. Mas as áreas comuns atendem à necessidade do teu dia a dia. Por exemplo, você tem um pet, tem área pet, ou tem uma praça perto para você levar o seu pet para passear. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu vou falar um pouquinho sobre parte de manutenção. Já aqui a gente está numa área perto de mar, então quando a gente tem garagem e subsolo, verificar a questão de... Eu já tive, infelizmente, né, áreas de alta tensão em subsolo. Então esse é um dos pontos que o morador nunca vai se atentar a verificar. Eu acho isso quando ele está olhando uma planta, mas é um dos pontos que eu quero levantar nesse debate aqui para olhar. E fazer, principalmente, verificar a recepção, como é que foi feita a recepção desse imóvel pelo síndico, que é quem faz a vistoria inicial para receber esse imóvel. E aí, ver se nesse laudo das áreas comuns, da recepção da área comum, foi verificado a questão da recepção dos quadros elétricos. Eu já verifiquei quadros elétricos que tinham, por exemplo, fiação com uma bitola muito espessa, que não pode, por norma, você ter... o fio, a fita isolante, né, como uma emenda, que tem que ser uma parte de braçadeira já para fazer a emenda dela. Quando você abre, então, tá fora de norma. Então, isso são coisas que são ocultas quando você vai comprar um apartamento, mas que vão fazer a diferença depois, né, na vida útil e na garantia desse prédio. Que são dores de cabeça que vão aparecendo depois. Então, se você tem como antecipar isso... E investigar, pelo menos dar uma olhada, porque onde estão as áreas comuns, onde estão as áreas técnicas, foi bem projetada essa parte para fazer o funcionamento do prédio acontecer e para a unidade, fazer a vistoria da unidade, contratar um profissional para fazer a vistoria da unidade específica, que também segue esse regimento aí que é feito na área comum. Por exemplo, verificar se não tem infiltração já dentro da unidade, antes de receber. Se as portas estão bem colocadas, as esquadrias. Verificar a parte de tubulações, principalmente. Se está funcionando corretamente, as instalações hidráulicas. Então, são pontos ali, quando você vai receber o imóvel, antes de você assinar o recebimento desse imóvel, você chamar um profissional para auxiliar nessa vistoria e detectar ali os problemas. Caimento de ralo, são coisas que são detalhes que não são vistos a olho nu. E que depois dá um problema para resolver? Exatamente. Bastante. Alexandre, quando uma pessoa vem comprar um imóvel, qual é a maior preocupação que tu tens, assim? Eu falo assim, ó, bem popularmente falando, assim, ó, se cabe no bolso, se atende às necessidades e se a documentação do apartamento está em dia. E vou dividir em 2 grandes grupos. Lançamento imobiliário. Eu vendo lançamento imobiliário, o cara, olha, onde é que é o terreno? Eu mostro para ele o terreno. Então, ele tem que confiar no projeto e tem que confiar na construtora. Então, eu digo assim, ó, quem vende indica, leva nas costas a indicação e a venda. Então, por exemplo, nós lá na imobiliária que eu sou parceiro, a gente trabalha com meia dúzia de construtoras que estão há anos no mercado, que tem garantia de que vai entregar o produto, vai entregar o que promete, tá? E lógico, ninguém é perfeito. Se der um erro, elas estão ali com assistência, estão ali com a garantia, estão ali com o pós-venda, tá? Muito importante essa questão. O pós-venda, errar todo mundo erra, vício construtivo vai ter, mas é muito importante ter os profissionais que identifiquem o erro, os profissionais que vão identificar o erro, quem vai ser? Os engenheiros responsáveis, né? Exato. Os engenheiros especializados nessas questões patológicas, né? E ter também um bom corretor quem vendeu, um bom corretor de imóveis que te dá esse pós-venda junto com a construtora e com toda a equipe de manutenção. E sempre destacando também o papel fundamental do síndico em toda essa questão da
recebimento e da manutenção do condomínio. É muito importante o condomínio novo, esse que o Alexandre está se referindo agora, que começa lá, que tu vai visitar lá no terreno. É muito importante que tu tenha essa ideia, que é toda uma construção, é todo um processo, não é um processo rápido, é um processo longo, porque se for rápido também está errado. Você tá comprando um projeto de futuro, então tem que acreditar quem está fazendo esse futuro para ti. Exatamente. Simples assim. E o outro ponto que eu coloco é o imóvel usado, que esse já está pronto. Aí você tem que ter cuidado com a documentação. Nós lá tiramos a escritura atualizada de inteiro teor, né? Para ver se não tem gravames. Nós vamos na prefeitura, tiramos toda a certidão de IPTU, tiramos a certidão de condomínio para ver se está em dia com o condomínio, né? Porque tu transferir uma dívida de condomínio é uma dor de cabeça, né? Então, eu sempre digo assim, comprem de corretor, profissional credenciado ou de imobiliária, tá? Porque quer economizar em pagar um profissional, depois vai dar uma dor de cabeça enorme lá na frente. É 6% hoje? 6% é a regra do usado, né? E as construtoras dependem. Aí cada construtora tem um percentual diferente. Essa questão da dívida do condomínio que o Alexandre acabou de falar aqui, ela é uma dívida do imóvel, ela não é uma dívida do morador do imóvel. Então, ele até pode te vender um imóvel com dívida, mas a dívida não vai passar, não vai ficar no nome dessa pessoa. A dívida é do imóvel. Você depois tem outros meios jurídicos, aí nós vamos perguntar depois para o doutor Andrigo como é que você faz para cobrar. Mas a dívida é do apartamento, ela é property rem. Agora vamos para a Laura. Laura, preocupações para quem compra um imóvel usado. O que ele tem que avaliar na questão predial, da manutenção? Quais as preocupações maiores? Então, aí, quando a gente fala, tem uma diferença grande, né? De prédios novos, que daí você consegue fazer essa vistoria de recebimento, e o prédio mais antigo. E aí, o que você tem que olhar? Tubulação. A parte hidráulica, ela está já apresentando vazamentos, a descarga, né? E também se o prédio passou por retrofit de elevador e o retrofit dos quadros da parte elétrica, porque aí você às vezes tem a fiação rígida no prédio antigo. E aí, então, a parte hidráulica e elétrica são pontos que incomodam bastante e que você tem que ter uma atenção. E também se o prédio, né, tá com fissura, se foi feita uma reforma recente de fachada, de telhado, como que tá esse bem cuidar, né, do prédio, como que foi feito tudo isso, se tá com os alvarás em dia. Então, da parte de engenharia, essas são as atenções que tem que se ter. E muito comum, se vocês permitem um parênteses, hoje em dia está muito comum o retrofit. Uhum. Por quê? Porque as localizações mais nobres de Florianópolis, tá ali os prédios antigos. Uhum. Então, tu quer uma localização nobre, tu vai para um prédio antigo. Mas aí o pessoal entra e faz o tal do retrofit. É uma reforma total, né? É hidráulica, é elétrica, é estrutural. Fica lindo o apartamento. Mas aí tem que tomar esses cuidados aí que tu estava falando. Nós temos um cliente que nós tiramos do chão, praticamente. Nós fizemos um retrofit lá em Jurerê. Do condomínio inteiro, né? Não só de uma unidade. Condomínio inteiro. Valorizou 200%. E é uma oportunidade, porque eu vou dar um exemplo assim. As plantas são melhores dos antigos. Ali né? na Esteves Júnior, eu tenho um apartamento antigo que fez um retrofit e do lado eu tenho um novo, moderno, foi entregue agora. O novo é o dobro do preço, só que o retrofit oferece o dobro do tamanho. Exato. Então é gosto. Às vezes tu compra um apartamento numa localização nobre, enorme, pela metade do preço. É oportunidade. Este podcast é uma produção da Síndicos do Brasil, Gente Produções e com apoio jurídico da Cunha Moraes Banca de Advogados. Bom, pessoal, e agora nós chamamos aqui o nosso suporte jurídico, Dr. Andrigo. Dr. Andrigo, se apresente para os nossos Perfeito. seguidores. Olá a todos, meu nome é Andrigo Santos, né, sou sócio da Cunha Moraes Banca de Advogados. Estamos aqui então para uma conversa entre amigos, né? Espero também contribuir aí com o conhecimento de vocês. Nós estávamos aqui conversando sobre as questões que devemos tomar, que todos que querem comprar um imóvel, principalmente imóveis em condomínio, né? Por isso que estamos aqui com a Laura, com o Bali, que são pessoas especialistas em imóveis em condomínios, né?
Quais são as precauções que essa pessoa deve tomar? Quais são as precauções legais, jurídicas, as implicações jurídicas que essa pessoa deveria ter o cuidado e para avaliar antes de assinar esse contrato Perfeito. de compra? Inicialmente, na verdade, o mais importante seria o contrato, né, de compra e venda, e iniciando também com a certidão da matrícula atualizada, né? Com essa matrícula atualizada, a gente vê quem são realmente os verdadeiros donos e, posterior, você tira, então, as certidões do imóvel, né? Certidões que a gente chama de penhora, de arresto, são certidões importantes para saber realmente, porque quem não está registrado no registro de imóveis não é dono, né? Então, as certidões, essas certidões ditas negativas, né? A gente chama certidões inteiro teor, de qualquer ônus que tenha um imóvel, seria importante você sempre analisar antes de formalizar esse registro. Então, as certidões, juntamente com todo esse aparato, né, que você vai identificar se tem alguma irregularidade no contrato, é o que você aponta realmente se tem algum defeito no que você vai trazer para o negócio jurídico. Então, isso seria importante, as certidões, né? Inicialmente, uma certidão da matrícula com menos de 30 dias já é o ideal para que você tenha realmente a conferência, né? Aquele que não está registrado não seria o dono. Então, você já tem essa situação para você levar, né, com uma sabedoria daquilo que você vai levar e assinar para frente. O Bali estava aqui falando sobre a importância e que ele faz tem esse cuidado com os clientes dele, que ele vai atrás dessas certidões. E ele também citou uma outra questão muito importante, que é a dívida condominial, das taxas condominiais. Pode explicar um pouquinho sobre essa questão que é property rent, essas dívidas? Pode explicar para os nossos Perfeito. ouvintes? Na verdade, as taxas condominiais, ela é muito importante também você tirar uma certidão negativa, né, junto à garantidora, é justamente para você entender daquilo que tem de dívida o imóvel, né? O imóvel, na verdade, ele se arrasta para o futuro. Então, não é sobre pessoas, não é sobre CPF, e sim sobre realmente o registro desse imóvel junto à administradora. Então, é muito importante você tirar a certidão. Caso contrário, tenha algum débito, você tem que primeiro atualizar esse débito, você pagar esse débito para depois você negociar esse imóvel. Por que eu digo isso? Caso você não o faça, né, esse imóvel ele pode realmente ir a leilão, né, por essa dívida que tem a taxa condominial. Então, é importante mesmo você ter esse cuidado também com a administração do imóvel. Por isso que a gente, quando agencia coloca à venda, né? A gente tira as matrículas atualizadas de inteiro teor, tira junto à prefeitura se tem algum débito do IPTU e a certidão negativa do condomínio. Se isso não tiver ok, a gente não assume a venda do apartamento em hipótese alguma. Perfeito, perfeita colocação. Porque é um risco, né? Sim. É um risco para quem compra. E o nome de quem vende. E né? eu não vou transferir esse risco para outra pessoa, né? Nós estávamos conversando aqui um pouco antes do senhor entrar. O Alexandre estava falando aqui sobre a questão de confiança na hora de comprar um imóvel. Muitas pessoas compram um imóvel olhando o terreno, aonde vai ser construído o futuro empreendimento, né? Essa questão de confiança, a hora que ela recebe esse imóvel e que vem algum vício construtivo, como é que essa pessoa faz? Rompe essa confiança de uma vez ou quais são os meios para resolver essas questões de vícios construtivos na entrega? Porque pode acontecer, né? É uma situação que pode acontecer. Perfeito, perfeita pergunta. Na verdade, o cuidado que se tem que ter é uma promessa, né? Tudo que é uma promessa de compra e venda, você tem que realmente ter algumas garantias. Quando você adquire um imóvel que ele vai ter algum problema futuro, você pode entrar com uma resilição de contrato, e aí o Código de Defesa do Consumidor também assim o ampara, né? Na relação de algumas garantias que você tem para você tentar depender menos do risco que você vai correr. Então, a situação de você encontrar vícios, né, mesmo depois da entrega, você tem o artigo 618 do Código do Processo Civil, que diz que você tem 5 anos ainda para buscar qualquer desses vícios. Os ocultos ainda podem aumentar até 20 anos. Então, essa situação de você encontrar no imóvel qualquer problema, inicialmente dos vícios construtivos, você tem a lei ainda que lhe garante, que é o Código de Defesa do Consumidor.
E é por isso que, nesse caso, né, nós da imobiliária, a gente se associa, só vende empreendimentos de construtoras renomadas, conhecidas e a incorporação registrada no registro de imóveis, o memorial descritivo, todos os projetos hidráulicos, aí a Laura pode falar, no registro de imóveis. Tudo, porque aquilo é a garantia de quem comprou que vai receber lá no futuro. Então não é apenas um terreno, né? Já é um terreno com vários documentos, que isso é muito importante, pessoal. Olha só essa fala do Bale aqui, do nosso corretor de imóveis, quais os documentos importantes para comprar. Tu não está comprando apenas um terreno e não só uma promessa, você está comprando diversos projetos já registrados na incorporação. É o famoso RI que a gente chama, né? O registro de incorporação, né? Às vezes eu brinco com meus clientes, porque hoje o RI, o terreno tem que estar comprado pela construtora, tem que estar permutado. Isso. Né? Então eu brinco assim, ó, eu dei 10 mil de entrada, a construtora faliu. Eu ganhei, porque eu ganhei um terreno quitado num valor de X milhões. Isso. E aí você seria coproprietário daquele pedaço ali que você adquiriu, né? Então... As pessoas que adquiriram pegam uma nova empreiteira e segue a fração ideal, né? Fração ideal. Isso hoje é o patrimônio de afetação. Afetação. Tá? Isso está garantindo comprar na planta muito, muito, muito. Porque o que é o patrimônio da afetação? Todo o dinheiro que tu paga entra no caixa só daquela obra. Perfeito. Isso, na verdade, é até umas garantias que há 10 anos atrás não se tinham, né? Por isso essas dúvidas que causava quando você comprava o imóvel, que você não tinha mais nenhuma garantia futura. Se a empresa falir, se a construtora falir, hoje nós temos a lei realmente mais fechada para isso e essas incorporações muito mais no própria matrícula do imóvel, né? Mas aí a gente tem isso para incorporação, para a SPE, que era o que a gente estava comentando, no bastidor. Aí é bem diferente. Por isso que daí veio, né, as construtoras aí que querem tentar entrar no mercado, estão entrando agora com SPE, justamente pela falta dessas garantias obrigatórias que se tinha antes, né? Então também mais tranquilo. Pessoal, isso é muito importante. Para quem é mais novo, dá um Google aí, não vamos aqui citar nomes de empresários e nem de construtoras, mas dá um Google aí na década de 90, os problemas que tiveram no Brasil em virtude de construtoras que começaram e não... Na verdade, só venderam o sonho, não venderam mais nada, não entregaram terreno, não entregaram nada. Muita gente dançou naquela época, década de 90, foi um boom, né? Muito, muito. Inclusive, diversas ações jurídicas, né, em que perderam realmente o dinheiro porque não foi encontrado nada, né? Aí nós tínhamos uma limitada, que às vezes até para você chegar no CPF é muito difícil, e aí tinha realmente uma desconsideração da personalidade que você não tinha bens a buscar. Então, realmente tem que cuidar. Né, esses cuidados jurídicos, né, em relação à compra do imóvel, é muito importante ter esse cuidado. E tem mais um ponto sobre a documentação, que não é só o projeto que é registrado e guardado dentro do registro de imóveis. Às vezes você compra um imóvel antigo e se ele foi feito por incorporação, não tem mais as plantas. O registro de imóveis é uma das fontes que você pode buscar as plantas antigas, inclusive de hidráulica quando tem vazamento. Esse é um dos pontos, porque com o registro de imóveis você é obrigado a guardar as plantas do prédio no registro. Outro ponto importante que você falou da documentação é que, por exemplo, na vistoria, eu comprei na planta. Isso, quando você recebe, você não recebe só as plantas, você recebe também o memorial. E no memorial lá você tem os materiais que você comprou. Por exemplo, eu comprei um hall de entrada com piso porcelanato. Você chega lá, te entregam com cerâmica. Isso também você consegue refutar o recebimento. Mas aí só abrindo parênteses, assim, eu tomo cuidado, assim, tem muita consultora que bota no memorial. Genérico. Porcelanato ou similar, lá, tudo similar. Similar. Aí tu cai no golpe do similar. Isso, Tem que ser um memorial... Não pode ser genérico, tem que ser específico. Tem que ser específico. Tem que ser específico. Isso é verdade. Tenho uma pergunta muito importante que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Por exemplo, eu comprei um imóvel. Você aí que comprou o imóvel, nos procure que a gente sabe o que fazer. Comprei um imóvel. O imóvel tinha 27 áreas, 30 áreas comuns. Mas, na verdade, aquelas áreas comuns, elas, na hora da entrega, se resumiram a 15. Metade das áreas que foram prometidas. Aí o construtor vai falar assim, mas é que o projeto precisou ser mudado porque o bombeiro, porque a concessionária de água precisou fazer alguma reformulação. E no decorrer da execução do projeto, acabou se resumindo a 15 áreas. O que fazer nesse sentido? Esse é um outro ponto também importante, né? O que vende, na verdade, é o que você vai estar no folder, né? E aquele folder é a grande promessa.
né? O grande atrativo que você venha comprar naquela situação. Isso tudo fica no campo aí de uma discussão, de um litígio jurídico aí, né? Aquilo que você comprou tem que estar dentro de uma realidade. Se realmente vai te afetar algo que realmente não consiga transparecer aquilo que você comprou, você tem até a diminuição, né? Se for o caso, de buscar em juízo. Tem essa diminuição. A gente sempre fala aqui, né? Para não buscar em juízo, compre de uma corretora que tem tradição no mercado de entregar o que promete, de entregar o que está no memorial descritivo. Isso. É muito importante. Às vezes tu quer economizar um dinheirinho ali na entrada, no valor final, e está postergando para o futuro uma dor de cabeça enorme, né? Uhum. Mas aí, Bali, tem uma questão do perfil do consumidor, né? Muitas pessoas, compram um imóvel além das suas posses, fazem inúmeros empréstimos, né? Compram um imóvel e depois para manter este imóvel. Daí eles vão reduzindo e vão economizando no corretor de imóveis, no jurídico, no síndico, no plano de manutenção, que é fundamental também dentro de um condomínio para aumentar a vida útil de um condomínio. Da vida, né, do condomínio, dos sistemas do condomínio, e eles vão economizando cada centavo para conseguir atingir aquele padrão de imóvel que eles querem. E aí, como é que a gente faz? Me diz como é que a gente faz. Eu digo assim, é esticar a corda, né? Eu atuo no mercado há 16 anos, eu já fiz mais de 300 famílias felizes, e eu, pessoalmente, eu falo assim, o imóvel é para te trazer felicidade e segurança, porque a tua família vai estar ali dentro. Se é para te trazer dor de cabeça e preocupação, meu amigo, não compra. Não compra. Espera uma outra oportunidade, pega um imóvel de menor valor que caiba no teu bolso, mas não compra. Não compra, simples. Como é importante ver esse lado também, né? Quando você entrega um condomínio, você sabe que realmente ele vai ter que se gerir, né? Tem algumas gerências dele que custam dinheiro. E se você não está planejado para isso mesmo, você começa a ir comprar uma dor de cabeça. Porque se você vai para uma assembleia e a assembleia assim decide por você, né, você tem que ser obrigado a pagar aquilo. Mas mesmo assim, às vezes você pode ser voto vencido, né? Uhum. Então você tem que trabalhar sempre com o seu custo também econômico no bolso, né? Você adquirir um sonho e não um pesadelo, né? Uhum. E ainda tem o custo que a maioria das pessoas não leva em questão de quando o apartamento está pronto, tem que fazer a escritura, tem que fazer o registro de imóveis e tem que pagar o fundo de reparamento no judiciário, e isso custa quase 3% do valor do imóvel. É um valor considerável. E que não se planeja às vezes, né? Não se planeja. Para você, corretor, sabe que vendi, comprei o imóvel, não, vamos lá agora, tem mais uma taxinha aqui, tem mais um emolumento no cartório bagar. E é caro. Então, é caro. 3%, eu digo 3% do valor do imóvel, que é para, às vezes, voltar um pouquinho de troco, né? Aí como é importante essa clareza na hora da venda. Porque muitas vezes o morador compra achando que o condomínio vai ser R$250 e... Não, e outra coisa, o doutor pode confirmar, o que tem de cliente chega em mim assim, Bali, agora eu estou com uma carta de crédito e depois eu vou pegar mais um financiamento. Não, tu não pode alienar para uma carta de crédito e para um financiamento bancário. Eu não sabia, o corretor não me falou. Eu digo, como que não falou? Totalmente distintos isso, né? Isso não pode, não. É inadmissível. Por isso que às vezes também, em toda a área, né, existe o profissional bom e o ruim, né? Na advocacia também não é diferente, mas é isso que eu digo, falta realmente uma comunicação, um diálogo com o seu cliente. Né? Não importa a profissão, mas um diálogo transparente e claro, né? Então, no judiciário é assim também. Às vezes nos falta essa clareza, esse entendimento para passar realmente para o cliente. Então, tem que ser buscar. Mas é por isso que esse tipo de papo aqui que a gente está tendo hoje, a gente precisa trazer mais à luz dos consumidores, de quem está procurando por um imóvel que vai comprar, não necessariamente em Florianópolis, no Brasil inteiro, porque o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de Florianópolis, né? O Alexandre trabalha aí em Florianópolis, o Andrigo também, eu também, a Laura já trabalha no Brasil inteiro, né, Laura? Já me espalhei. Já te espalhou. Mas tudo que nós estamos falando aqui se aplica ao Brasil inteiro. Então, são preocupações que as pessoas precisam ter quando vão adquirir um imóvel, principalmente em condomínio. Que daí, quando é um imóvel, uma casa, na rua, tem também questões, todas essas questões de documentação,
sim, claro, mas quando é em condomínio, tu não é dono sozinho. Né, doutor? Sim. Você, o teu 50 centavos é o mesmo 50 centavos da outra parte, né? Então você é... Na verdade, não, né? Porque depende da tua fração ideal, né? né? Depende da fração também. Você depende da fração. O teu é 50, o meu é 30, pode ser isso também. 80, pode ser também isso. E isso que causa essa situação de você ter esse cuidado, né? Porque num condomínio você pode realmente ter um gasto um pouco maior daquilo que você não está planejando. Vamos falar de fração ideal? Vamos falar. Ideal. Você sabe o que é uma fração ideal? Você que vai comprar um imóvel num condomínio? Muito importante. Fração ideal, não estava nem no nosso roteiro aqui, hein? Fração ideal, vamos falar um pouquinho sobre isso, Bali? Muito importante. O que é a fração ideal? Eu digo para meus clientes assim, ó, tem muito cliente que pergunta, qual é o valor do condomínio? Eu acho interessante. Sim. Eu acho interessante porque ele está preocupado com o custo que ele vai ter, né? E para explicar assim, a fração ideal, tinha aquela briga, né, de quem está na cobertura pagava mais, porque a fração ideal é correspondente à metragem quadrada do apartamento, né? Eu tenho mais metragem, vou pagar mais condomínio e assim por diante. Então a cobertura tinha aquela polêmica, né? Porque a cobertura era um terraço enorme, o cara não usava e estava pagando. Mas uma coisa que ocorre muito, assim, eu gostaria de frisar aqui, até a gente estava conversando, o cara compra o apartamento em cima do salão de festa, porque era mais barato. Aí vai morar, reclama com todas as festas. Então não compra em cima do salão de festa. Compra, toda a família pratica academia. Tá, e aí não tem academia no prédio, mas tem uma sala lá do zelador. Depois que eu entrar e morar, eu vou na assembleia e vou transformar aquilo lá numa academia. Não vai. Tu não vai conseguir quórum. Tanto compra embaixo da piscina. Piscina do ático. Isso é importante. Isso é tão importante que hoje o que as construtoras de ponta estão fazendo? Elas já entregam as áreas de lazer mobiliada, decorada e climatizada. Porque se tu deixar para os condôminos, 500 assembleias e não sai nada. É ou não é? Não sai, assim, nós temos muita experiência aqui da Síndicos do Brasil para comprar as louças do salão de festa. São 2, 3, 4, 5 assembleias. Nós estamos falando aí de coisas baratas, né? Claro. Enxoval é barato. Mas assim, até puxando uma fala do Bali ali, é muito importante mesmo, Bali, essa situação, porque às vezes tem que respeitar o quórum, né? Aí 2/3 ou maioria simples, né? Ou realmente 50% mais um, ou realmente com um dos presidentes da Assembleia. Isso é muito importante e tem que ter esse cuidado dentro do condomínio, né? Dessas votações. E com relação à fração ideal, na convenção existe, né? Ou você paga pela fração ideal ou é de forma igualitária. O que a convenção assim então determinar é o que realmente é os custos que vai ter o condomínio. A grande maioria é fração ideal, né? Grande maioria. Até pelo Código Civil, né, que veio assim dessa maneira, então também... Tivemos um caso, né, doutor, de uma pessoa que mora numa cobertura que aqui nós temos muito essa realidade aqui em Florianópolis, apartamentos antigos, onde as pessoas tiraram o telhado e acabaram construindo um segundo andar no apartamento. E aí alguns outros moradores, principalmente novos moradores do empreendimento, querem que essa unidade pague pela fração real, que é diferente. Pessoal, fração real e fração ideal são coisas completamente diferentes. Aí o que aconteceu? Uma grande assembleia para isso, onde a proprietária da cobertura disse, não tem problema, eu pago pela fração ideal, mas nós vamos ter que mudar toda a fração ideal de todo mundo. Porque não tem a fração de um condomínio, um terreno ele é 100%. A fração ela equivale a um pedacinho de cada parte do terreno. Então, não tem como aumentar a fração ideal de um imóvel, de uma unidade, sem diminuir a dos outros. Então, quando você quiser que alguém pague a mais, que aumente a fração ideal de uma unidade, saiba que você vai perder da sua. Mas só para o pessoal entender, vamos puxar um pouquinho da história, por que a gente chegou na fração ideal. Antigamente, os condomínios não tinham leitura individual de água, a água era uma só. Então, as despesas eram rateadas meio que por unidade, não interessava o tamanho da unidade. E os apartamentos também tinham uma tipologia muito parecida, era tudo apartamento de 3 dormitórios. Hoje, como é que tu vai conceber um condomínio que vem 1 dormitório, estúdio, 2 dormitórios e 3 dormitórios? Com tudo, com leitura individual de gás, de água.
Aí tem que, para ser justo, tem que ser a fração ideal. Tem. Por isso que essa é a maneira mais justa, né? Para você realmente dividir e não ter conflito. Né? Aquele que paga mais, aquele que tem uma área a mais, mas tudo isso depende realmente do que está na convenção. Né? A convenção se respeita. Agora, quer mudar ela, é 2/3 dos condôminos realmente para poder mudar a convenção. E aí trazer daquela forma que aconteceu nas assembleias, né? De ter um código específico. Quer fazer? Pode fazer. Mas aí tem que começar mudando a convenção do condomínio. Essa questão que o Bali citou aqui agora, das frações ideais, também as construtoras hoje, quando já é o garden ali, onde o apartamento pode se estender por causa de uma área que tem na frente de grama, ele já vende com a área delimitada, já faz a fração ideal, né, de uma forma com que a pessoa utilize aquela área ali que tu olha, parece até um gramado, uma extensão, né? Uma extensão ali. Então, ele já vem com essa fração ideal. As coberturas também, eles estão aproveitando cada centímetro. Isso já é conhecimento que vai se adquirindo ao longo do tempo. É cultural né? O plano diretor, ele vai se aperfeiçoando, porque o objetivo do plano diretor é o crescimento ordenado, humanizado da cidade. E ele vem fazendo adaptações. Antigamente, isso aí que tu falou do Garden ficava no limbo. Hoje está incorporado, hoje faz parte da fração ideal. Então, são melhoramentos que a necessidade vai fazendo acontecer, né? E essa questão que nós levantamos aqui é muito importante para você que não sabe se vai comprar um apartamento na planta, um apartamento já entregue ou um apartamento antigo. Tem todas essas diferenças, até inclusive dessa questão da fração ideal. Então, são vários quesitos que você deve avaliar antes de comprar um imóvel. Fale com um corretor experiente, fale com seu advogado, fale com seu engenheiro, fale com o síndico do condomínio. Outras questões que eu acho muito importante para quem vai adquirir um imóvel: convenção do condomínio, regimento interno, atas assembleares, para vocês terem uma ideia do que pode e que não pode fazer dentro do condomínio. Isso é importante também. É uma surpresa, pode ser uma surpresa desagradável, com certeza. Inclusive. E eu digo sempre, quando eu quero comprar um condomínio, eu não preciso perguntar à síndica ou os moradores como é que se vive aquele condomínio. É só eu ir no registro de imóveis, pego lá a convenção, o regimento interno, que realmente devem estar lá, e aí eu sei realmente das regras que tem esse condomínio. Então, na verdade, eu chego com as regras e não chego perguntando quais as regras. Então, isso é importante, está lá registrado. Isso isso, é tão bom quando perguntam. Sabia que é bom quando perguntam? Porque tem atas que não estão registradas. Doutor, é tão importante isso aí, eu quero desmistificar aqui um pouco, que todo síndico leva uma pecha, né, de mal. Porque o condômino não está a par das regras e acha que o síndico é a solução para todo o problema. Não é. O síndico é um gestor do teu patrimônio, sim, ponto. Sim. Por favor. Tu é que tem que saber as regras de conviver em condomínio, ponto, simples assim. Eu vou pedir, não, para tudo, eu vou pedir, por favor, Alexandre Bali. Mas é a verdade. Olha, eu vou pedir pra ele. Tem que ser dita, né? É verdade. Síndicos do Brasil, hoje nós estamos sendo defendidos pelo corretor de imóveis Alexandre Bali, da Grande Florianópolis. Depois eu vou deixar o Pix dele aqui embaixo. Porque a gente nunca é defendido. É verdade. Sempre, né? Os síndicos, eu digo que é igual árbitros de futebol, né? São xingados, né? E aí a primeira coisa é xingar o árbitro de futebol, os síndicos. Então isso, a defesa que ele fez foi perfeita. E entender se você tem perfil para morar em condomínio também. É verdade. Isso é importante, você se autoconhecimento da pessoa. Você vai aguentar. Vamos falar de bom senso? Falar de bom senso? Às vezes você não tem perfil para morar no condomínio. Bom, pessoal, e para encerrar esse papo, que foi assim incrível, quero agradecer a todos os participantes aqui da mesa. Mas eu tenho uma pergunta final, e eu acho que todo mundo tem essa curiosidade. Qual andar e qual apartamento vocês comprariam? Bali? Bom, eu vou dar a minha experiência, a minha visão como corretor, como vendedor, né? Estatisticamente, a gente vende sempre primeiro os andares intermediários, né? Lógico, vai ter aquele cliente que busca a vista, ele vai lá em cima, e tem aquele cliente que fica preocupado assim, de faltar luz, né, não ter o elevador, aí ele vai no primeiro e segundo andar, que ele sobe tranquilo. São Paulo agora, vocês viram, está 4 dias sem luz, imagina quem mora no 8º e 10º andar. Eu pessoalmente compraria andar baixo, segundo andar, terceiro andar. Laura, tu como engenheira? Então, eu não compraria jamais embaixo de piscina, por mais que a gente tenha comentado ali que agora eles estão fazendo a laje
separada, né? Eu não compraria por questões de infiltração. Não compraria nos primeiros pavimentos ali por questão de barulho e tudo mais. Eu compraria também nos pavimentos intermediários, mas também porque os mais altos tendem a ter mais fissura, por causa da movimentação. Quanto mais verticalizado o prédio, mais movimentação ele vai ter. A gente não tem como evitar isso. Por mais que esteja um travamento ali. Então, aqueles de Balneário Camboriú, então, eles têm os pavimentos que chamam outrigger, eles balançam mesmo, e é natural para não cair. A gente já viu lá em Camboriú a água da piscina Isso. transbordando com o movimento que é natural. É natural, já projetado para isso. Tem que acontecer esse movimento, senão o prédio ele colapsa. Então ele tem que acontecer esse movimento. Só que quanto mais acontece esse movimento, a gente sabe que tem dilatação térmica, ainda mais aqui no sul, né, que é frio, calor, tende a fissurar mais. Então eu compraria da metade do prédio para baixo, não evitando os primeiros pavimentos também. Doutor Andrigo. Eu comungo também da ideia dos colegas aqui e acredito também que, como síndico que fui por 10 anos, né? Então, realmente o andar último, né, que é realmente onde fica a cobertura, onde fica esses problemas, nós temos muito problema quando chove. Né? Quando chove, aí sempre me ligavam, né? Tô tendo goteira, tô tendo problema de vazamento de água, tá vindo problema de minha luz. Então isso eu não compraria também, esse último andar, né? Mas, e o primeiro também por questões de barulho, né? Questões de... até problemas que o primeiro escutar a abertura da porta da entrada é os de baixo. Então não compraria. Compraria também ali pelo meio, que ficaria mais tranquilo, né? Segundo e terceiro andar, ficaria mais tranquilo também. Dica importante, hein, pessoal? Comprem sempre considerando aí que o prédio tem 10 andares, o que nós vamos vender agora, vamos construir, que nós vamos se juntar e fazer uma SPE e fazer... Tá ótimo. Vamos construir uma SPE. Entre o terceiro e o sétimo aí, comprem, que está indicado aqui pela banca aqui na... Banca de Advogados Cunha Moraes, a dica é essa. Pelo nosso corretor Alexandre Bali, pela nossa querida Laura Mitteri. Bom, pessoal, mais alguma consideração a fazer sobre condomínios? Temos muitas, né? Mas para esse assunto de cuidado, para a sua compra não se transformar numa decepção, numa dor de cabeça, alguma dica mais aí que não foi colocada agora? Juridicamente, eu digo sempre, né? Tenha o seu profissional de confiança, né? Para buscar essa análise, para que realmente ele te entregue não a dor de cabeça, mas sim uma breve solução daquilo que você está comprando e que você possa assinar o seu contrato também com confiança, né? Agora, sem esse tipo de situações, ele é meio arriscado. É isso. Alexandre, para quem quer um imóvel assim, comprar de forma segura... Eu diria assim, como corretor, tá? Procure um equilíbrio, tá? Hoje a oferta de condomínios com lazer e com serviços é muito grande, tá? E as pessoas tá havendo uma mudança assim de comportamento muito grande, não só em Florianópolis, mas em todo o Brasil, principalmente dessa geração agora que está chegando aos 18, 20 anos, está entrando no mercado de trabalho. Eles estão procurando apartamentos que tenham mais serviços, menos espaço e mais lazer. Então, eu diria assim para a família, procure um equilíbrio. Se tu quer uma localização boa, abre mão de uma área de lazer. A localização para mim não influi, então carrega na área de lazer, mas procura equilíbrio. Não faz aquela coisa assim, um apartamento que não atende localização, não atende a família, não atende nada. Aí a frustração vai ser certa. Então procura um corretor, tem várias opções. Tu nunca vai encontrar o imóvel perfeito. Nunca. Então, equilíbrio. Vou abrir mão daqui, mas vou ganhar aqui. Equilíbrio. Essa é a palavra-chave. Quanto mais áreas de manutenção nesse estilo condomínio clube, também tem que ter o bom senso de saber que vai ter mais pessoas circulando no condomínio, então há mais chance de conflito. Se você não tem perfil de morar em condomínio, não é o ideal. E o custo de manutenção também vai ser maior, porque você vai ter reforma de impermeabilização de piscina, você vai ter a manutenção dessas áreas comuns também, que tem que ser considerado no orçamento. A manutenção é muito... tem que levar sempre em conta a manutenção. E quando falam assim, vou comprar um imóvel 0 quilômetro, porque não tem manutenção, você se engana. O imóvel novo, recém-entregue, a manutenção começa no dia 1. Entrou, já começa a manutenção. E
o certo mesmo, para quem está implantando condomínio, para quem está comprando condomínio novo, já começa com a equipe de engenharia, a equipe jurídica e um síndico super capacitado para esse tipo de imóvel, porque ele é muito difícil e ele é bem caro a manutenção. Não imagine que você vai comprar um apartamento, um imóvel sem nenhum tipo de custo de manutenção. E aqui vai outra dica muito importante que eu dou. O prédio novo, quando entregue, os primeiros 6 meses é fundamental um síndico experiente, porque é onde vai estar tendo as mudanças, os ajustes. E se tu... Rotatividade eu do vou zelador. economizar, aí vai estragar todo o prédio. Tá? Os primeiros 6 meses tem que ter um síndico competente que entenda, porque é onde tem as mudanças, depois que ajustar, aí vai sozinho, né? E a prevenção, né? A prevenção ela é muito mais barata, né? Então, onde que você deixar o problema se instaurar. Então, a prevenção, né, dentro dessas manutenções em dias, né? Porque realmente você recebe lá aquele documento, né? Para você realmente gerir isso. Então, se você deixa passar essas manutenções, começa a ficar caro. E perde as garantias, né? Perde as garantias. Né, Janaína? Nos 6 primeiros meses é onde tem as maiores reclamações. Eu digo que é o inferno. É o inferno. É o inferno, assim. É o início, né? Que tudo precisa ser feito para ontem, estão chegando, né? O pessoal está chegando. E é o primeiro ano, não é os 6 meses. Ano. Não, eu vou além. 2 anos. Vão os primeiros 2 anos, até para estabilizar, para a questão de valores de taxas condominiais, porque às vezes se entrega sem a segurança necessária e a segurança está cada vez mais urgente, porque o nosso índice de criminalidade não baixa, ele só sobe. Então, assim, não tem sistema de segurança previsto, as previsões orçamentárias na entrega são muito furadas. Essa pessoa experiente que vocês falam, ela precisa sim existir e ela precisa ser respeitada dentro de uma instalação condominial. Porque se nos primeiros 6 meses, primeiro 1 ano, primeiro 2 anos, não for bem feito... O problema vai se estender, né? Aí você vai uma bola de neve, né? Eu vou te dizer, vou ser bem honesta para você, vou ser bem honesta para vocês, que eu faço instalação já há alguns anos. Instalação de condomínio. O Andrigo, é muito importante. O Andrigo já me conhece de longa data, a Laura também. O Bale a gente se conheceu agora esse ano. Mas, assim, tem que respeitar esse profissional, gente. Hoje eu não estou mais instalando, tá? Não estou mais instalando, não vale a pena para nós síndicos, não vale. O custo é muito alto e as pessoas não têm a cultura de respeitar esse profissional. Então, sabe qual é o... Até às vezes com problemas de construtoras, né? Sabe qual é o melhor hoje? Que chegam não querem realmente dar as garantias, querem realmente primeiro discutir e tirar o benefício próprio até da própria construtora, e aí fica deixando os síndicos numa situação muito delicada, porque precisa ter as garantias e aí eles querem fazer o que querem dentro do condomínio, né? Hoje a Síndicos do Brasil, ela está preferindo pegar condomínios, atuar em condomínios que já têm 2, 3 anos de entrega, do que instalar os condomínios. As pessoas vão sentir a necessidade quando elas veem que o profissional fez um serviço ruim. Porque não é valorizado o profissional da instalação, né? Na verdade, ele é mais, parece que entra como um entrave, como sendo aliado, às vezes, e vira um inimigo. Da construtora e do morador. E do morador. No fim, não é legal isso. Eu vou falar uma coisa muito importante para você que comprou um apartamento no terreno, na planta, ali, antes da entrega, naquele momento, antes da entrega. Quando a construtora falar que vai entregar em setembro e ela não entregar em setembro, você procura um advogado. Primeira coisa, procura o seu advogado. Quando ela falar assim, o prédio está pronto, falta só a jardinagem, falta só o habite, não entre. Não entre, espere, gaste um pouco de aluguel, mora com a sogra... Porque morar com a sogra não é uma coisa muito saudável também, né? Mas more com quem você quiser, mas não entre no condomínio antes do habite-se. E a legislação, aí o doutor aqui para nos auxiliar, já dá 6 meses de folga. De folga, né? folga. Um lapso temporal. E tem construtora que passa desse limite, fica enrolando os moradores.
tem que prestar muito bem atenção nisso. Isso. Mas E a não legislação entre, também, né? Não. Tem gente que já vai e entra assim, ó. Isso, não, mas aí a legislação também o protege, né? Tem algumas situações que protege. Por isso que eu digo, são situações delicadas, que é caso a caso, né? Tem realmente tempéries, né? Problemas realmente, às vezes, de greves e que realmente funciona, que aconteceu no Brasil, mas... Chuvas e tal, que realmente vai estendendo. Mas aí tem um lapso temporal que é curto, realmente, que a justiça também dá, mas tem que respeitar isso. Caso contrário, não. Busque o seu profissional, o seu advogado de confiança. Gente, mora com a sogra, mas não vai para o condomínio sem a BITSE, por favor. É muito importante. Fala com os profissionais de sua confiança e lembre dessa frase aqui da Síndicos do Brasil, falando para vocês: more com a sogra, mas não more no condomínio sem a BITSE. É isso aí. Mora com a sogra. Não vai pro condomínio, mora com a sogra. Não, porque morar é coisa pior que